Beleza? Nosso grupo é sobre a escrava Isaura. Esse livro foi escrito em 1875. Nesse período, Dom Pedro II estava reinando, eram os primeiros anos de reinado dele. E a nossa história começa numa fazenda no Rio de Janeiro, cidade de Campos. Nessa fazenda tem uma casa chamada Casa Grande, onde ficavam os senhores de engenho, de coisa assim. E se você escutasse bem, dava para ouvir uma mulher tocando piano e cantando. Era uma voz muito apaixonada, que soava como uma alma fugindo. Era a Isaura, nossa protagonista. Ela cantava uma música, eu não decorei, eu vou ler aqui. Era assim: já nasci a respirar os ares da escravidão, como semente lançada em terra de maldição, a vida passa chorando minha triste condição. Os meus braços estão presos, a ninguém posso abraçar. Nem meus lábios, nem meus olhos, não podem de amor falar. Deus me deu um coração somente para pensar. No ar livre das campinas solta perfumes a flor. E também, em liberdade, a brisa canta o cantor. Só para a pobre cativa não há canções nem amor. Cala essa boca, pobre cativa, tuas queixas crimes são. É uma afronta nesse canto, que diz tua aflição. A vida não te pertence, não é teu coração. Ela é uma mulher de corpo magro, cintura bem delicada. Ela tem a pele branca, se assemelha com as teclas brancas do teclado. E quando ela acaba de cantar essa música, ela sente uma mão no ombro dela. É a Malvina, aquela que está aí em cima. A Isaura é aquela que está ali, principal. Essa mulher é a Malvina, ela toca no ombro dela e fala pra ela parar de cantar essa música. Porque parece, quando ela canta essa música, ela parece que é uma escrava que sofre, coisa assim. Só que ela fala que a vida da Isaura é de invejar muitas pessoas livres. Porque ela trabalha em ótimas condições, tem boa educação, tudo mais. Ok, elas escutam barulhos vindo da porta de cavaleiros chegando. Elas correm para ver quem é, peço que vocês memorizem isso. Quem chega ali é Leôncio e Henrique. O Leôncio é esse cara grandão aí e o Henrique é esse cara aqui. O Henrique é irmão da Malvina e o Leôncio é esposo dela. Então, eles são cunhados dos dois. Eles chegam... Eu vou contar um pouco a história do Leôncio aqui pra vocês. O Leôncio foi uma criança muito mimada. Ele era filho de papai e o pai dele, ele tinha muito respeito não. Ele era muito protegido pelo pai dele e ninguém mexia com ele porque o pai dele era meio que o dono dessa fazenda que eles estão ali. O pai dele é o comendador Almeida. Ele era uma criança bem mal educada e quando ele cresceu, ele precisava manter a riqueza do pai dele. Então ele foi em busca de fazer alguma faculdade, coisa assim. Ele foi para uma faculdade de Direito, mas no primeiro ano ele enjoou e saiu. Então ele foi para uma faculdade de Medicina, enjoou também e saiu de uma faculdade de Medicina. Ele chamou o pai dele, que só tinha faculdade boa na Europa. Então o pai dele fez uma carta para ele e mandou o filho dele para Paris, estudar em Paris. Só que quando ele chegou lá em Paris, ele não foi para nenhuma aula, não fez nada, só ficou lá se divertindo, não fazendo nada. Então ele usou muita fortuna do pai dele para vícios e festas. Então ele começou a quase falir o pai dele. Então o pai dele pediu para ele voltar para o Brasil. Ele voltou para o Brasil e nesse momento está chegando agora na casa da Isaura. Agora um pouco do Henrique. O Henrique é um homem que ele tem um bom coração, mas ele também é bem mesquinho e gosta de... acho que é ganância a palavra. Ok, eles chegaram lá, na cena que eles chegaram depois do teclado. Melhor. Tem uma história por trás, que é o seguinte. O pai do Leôncio, é o comendador Almeida, ele tem uma esposa, que não tem o nome dela no livro, é só se é citada. Essa esposa, ela tinha uma escrava chamada Juliana. Essa Juliana, o comendador Almeida meio que ficava dando em cima de todas as escravas, ele deitava com todas as escravas. E um dia a esposa dele descobriu isso, e ficou muito chateada, ficou brava com isso. Daí, só que ele não parou, ele continuava dando em cima da Juliana. E essa Juliana não gostava dele, obviamente. E nessa fazenda tinha um feitor, que era meio que um cara da fazenda na época, que era o Miguel. Esse Miguel, ele meio que dava agrado, agradava a Juliana, e eles acabaram se casando e tendo uma filha, a Isaura. Essa filha, a Isaura, o comendador ficou muito bravo, porque isso é um negócio lá.
Daí ele pegou a Juliana e botou ela, ele tirou ela de uma produção de tecelagem, coisa assim mais fácil, e botou num trabalho bem pesado, bem brutal. Isso acabou matando ela. Ele expulsou o Miguel da fazenda, ele foi embora. E é isso aí. A velha, a esposa do Comendador Almeida, ela morreu triste porque... Morreu triste não. Ela ia morrer triste porque ela queria muito uma filha mulher pra ficar com ela na velhice dela. Mas ela só teve o Leôncio e mais alguns que morreram quando era criança. Daí, só que o que alegrou ela foi a Isaura criança, que meio que veio pra adoçar a velhice dela. Então, só que um dia ela era bem idosa e ela sabia que ia morrer, então ela pediu pra Malvina continuar cuidando da Isaura quando ela morresse. Então a Malvina meio que jurou pela alma dela que ia cuidar da Isaura, e é isso aí. Ok. A Isaura é uma mulher muito educada, ela fez curso não, ela teve aulas de espanhol, fala francês, fala um monte de idioma, sabe desenhar bem, sabe cantar bem, um monte de coisa assim. E as propriedades das terras estão na mão do Leôncio agora, que é um péssimo administrador e vai, no futuro, falir todo mundo. A Malvina perguntou uma vez para a esposa do comendador por que a Isaura não era liberta, porque ela era uma mulher branca, tinha educação e tudo mais, mas a velha falou que não queria libertar ela porque ela é meio que a canarinha dela, que ela não queria soltar ela pro mundo, queria ficar com ela na velhice. No caminho, agora voltando para aquela cena lá, no caminho que estava o Leôncio e o Henrique vindo para casa lá que elas escutaram, o Leôncio estava falando sobre como a Isaura era bonita, não sei o quê, e ele nunca escondia as intenções que ele tinha com a Isaura. Isso deixou o Henrique meio com ódio dele assim, porque a Isaura era meio que escrava da irmã dele. Daí, ele não gostou disso muito que ele falou, mas mesmo assim ele queria muito conhecer a Isaura porque ele disse que era uma mulher muito bela, muito bonita e tudo mais. Eles estavam chegando, a Isaura estava tricotando perto de uma janela, era 8 horas da manhã, ela estava esperando as pessoas chegarem para tomar café. Eles ficaram na porta observando ela, e o Leôncio falando quanto ela era bonita e tudo mais. Daí o Miguel, ele... Peraí, você consegue. Vem depois morar. O Leôncio, a Malvina chega e pergunta pro... a Malvina quer muito libertar a Isaura porque ela prometeu que ia cuidar dela e tudo mais. A Malvina chega e pergunta pro Leôncio assim, por que a gente não liberta? Daí quando ela fala isso, o Leôncio interrompe ela e fala assim, vamos conversar em particular porque eu não quero que a escrava escute isso. Eles vão pra longe lá pra conversar em particular. E nisso fica o Henrique sozinho com a Isaura. A Isaura se levanta pra sair, mas aí o Henrique fala pra ela, ele chega perto dela e tenta, tipo assim, coisa com ela assim. Daí só que ela nega assim e tudo mais. Só que ele insiste, daí ele pergunta que ele não deixa, não dá um beijo dela e tudo mais. Daí ela fala que não pode porque ela tem que ter lealdade a Malvina e tudo mais. Só que ele fala que isso ela deve lealdade por causa do Leôncio, que é esposo dela. E ela acaba sem querer falando que o Leôncio também faz isso com ela. E o Henrique meio que percebe isso e fica bravo assim, cara, o Leôncio fez isso com você, meu Deus do céu. E nisso ele pergunta assim, tá, mas você não pode meio que ficar com o Leôncio porque ele é esposo da sua senhora. Mas com você não tem nenhum impedimento, você pode ficar comigo. Só que a menina se nega e ele vai pra abraçar ela e nisso o Leôncio vê isso. O Leôncio vê isso, começa a rir e fala assim, você que falou pra mim que não era fazer escravo com a escrava, só que é o que você tá fazendo. Daí ele vê isso, vai lá e ele fala que vai falar pra Malvina que o Leôncio faz isso com ela. O Leôncio fica bravo, só que o Henrique sai de cena e aqui acaba o capítulo 3. Capítulo 4. Leôncio, percebendo o comportamento de Henrique e de Isaura, ameaça a escravo de Kofi-Andala. Caso continuasse a conversar com outros homens ou revelasse algo sobre seus galanteiros. Acusada. Isaura sofria ao pensar que teria o mesmo destino que a sua mãe. Iludida todo o caso poderia salvá-la, mas também estragaria o casamento da Malvina. É uma culpa que a Isaura não gostaria de ter. Outra opção era seu pai, que era o Miguel, que era o jornaleiro, que podia pagar para a liberdade dela.
mas por enquanto ele não tem o dinheiro suficiente. Capítulo 5. Isaura estava fugindo do Leôncio e encontra o jardineiro da Casa Grande, o Belchior, que era uma figura grotesca, ponguda e horrorosa. Sempre trazia flores para ela, para a escrava branca, que ela escondia com calma, com delicadeza, para não prender ele no caso. Leôncio retorna e expulsa Belchior, tentando abraçar a escrava depois. Malvina testemunha a cena e lamenta com seu irmão Henrique, que tinha alertado sobre o Leôncio. Leôncio, desconcertado com flagrante de sua infidelidade, atribuindo Henrique a culpa por tal infortúnio. E logo Henrique saiu com raiva e foi cavalgar. Malvina, triste com a situação, ela vai embora para os seus aposentos, no caso do quarto, e não quer mais sair de lá. À noite, Henrique retorna à Casa Grande e encontra Malvina com os olhos fechados, ainda em sua cama. Ela pede ao seu irmão que a acompanhasse na presença, para acompanhar ela no carro, para uma possível discussão com o Leôncio. Capítulo 6. Malvina procura Leôncio para conversar sobre a Isaura, se ela vai ficar em casa, na Casa Grande, ou eles vão vender ou vão libertar só vão libertar ela. O marido procura outro jeito de enrolar ela, falando que antes de libertar ela tem que conversar com o pai dele, que ele é o proprietário da moça. Aí a Malvina pergunta ele tem que decidir entre a esposa ou a escrava. No meio da discussão surge o pai da escrava, o antigo leitor da fazenda, em suas mãos 10 contos pedidos pelo recomendador Almeida por sua liberdade. Malvina vê a solução para o impasse para libertar ela. O Leôncio não gostou disso e ele ficou enrolando de novo, falando que tem que mandar carta para o pai dele para explicar a real situação que está acontecendo. Isaura já presente, ela recebe uma carta de luto, recebendo a notícia que o Almeida ele faleceu. Agora que o Almeida faleceu, Leôncio é dono legal da escrava e a liberdade dela está em risco. Na fazenda de Leôncio tinha um salão onde ficavam as escravas que costuravam. E elas passavam muito tempo conversando para as horas passarem mais rápido, elas passavam muito tempo trabalhando lá. Até que tinha duas que se destacavam, uma que era rosa e outra que era uma crioula velha. E ela falou que agora que o comendador tinha morrido, as coisas iam ficar mais difíceis, eles iam ver o que era rigor do cativeiro. A Rosa, ela se destaca porque ela tem muita raiva de Isaura, porque uma vez ela era amante de Leôncio, e quando Leôncio viu Isaura, ele se apaixonou por ela ser uma mulher muito linda. Todos os homens que têm um livro se apaixonam por ela. E ela ficou com raiva porque quando Leôncio conheceu Isaura, ele esqueceu completamente de Rosa. E elas estavam conversando daí
A idosa, ela começa a contar, né, como que foi a história e disse que provavelmente o que aconteceu com a mãe de Isaura vai acontecer com a Isaura também, né? E realmente aconteceu. Tá. A Isaura vai... Depois que Malvina foi embora da fazenda, a Isaura foi lá ficar junto com as escravas que teciam lã. E um dia que ela tá sozinha, Leôncio vai até ela, conversar com ela e começa a falar do amor que ele sente por ela. Ela não fala pra ele que ela não pode dar o amor dela pra ele, porque isso seria trair a senhora dela, que seria Malvina. E que ela, como ela acreditava no amor verdadeiro, ela sabia que esse não era o amor que ela queria. E ele fica com muita raiva. Aí ele pede pro pajem dele, que é o André, levar pra ela um tronco de pés e algemas, que era pra torturar ela. E daí ela se ajoelha pra ele, diz que não é pra ele fazer isso com ela, e diz que ele pode pedir tudo, todos os trabalhos mais duros e severos que existem, menos o amor dela. Ele fala que vai dar o resto do dia pra ela pensar. Aí, logo que ele sai de lá, ela faz uma prece, e no livro fala que provavelmente os anjos dela estariam ali por perto, porque entra Miguel, que é o pai dela, e diz que o dinheiro, que ele não conseguiu a liberdade dela, ele ia fazer para que ele fugisse. Aí ela disse que fugiriam, e ele já tinha planejado tudo, falou o caminho que eles iriam. Aí ele foi, não, primeiro ela foi, e diz, então agora vai você. Os dois se encontraram à margem do rio e fugiram. Aí depois de 2 meses da fuga de Isaura, Leôncio contrata policiais e começa a buscar ela. O Leôncio, ele contrata tanto policial, um monte de agente pelo país inteiro, e que ele acaba com uma grande parte da fortuna do pai dele. Aí nisso, tá tendo uma festa na casa do Álvaro, que é aquele cara ali com o cabelo dividido no meio, uma festa na casa dele, e tem lá na festa bastante pessoas, e tem um anfitrião da festa, e ele tá conversando com 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, tem um cara chamado Geraldo, que é um advogado. Ele fala que vai vir uma estrela pra festa, uma mulher muito linda, uma deusa, uma fada, vem pra festa. Ele fala que a mulher é encantadora, não sei o quê. Daí o Geraldo fala que essa é uma mulher e não sabe nem se ela é rica, não sabe nada da mulher, mas ele sabe que vai vir. Quando o Álvaro é o dono da festa. O Álvaro ele é um cara que ele não tem muita leitura, ele é muito inteligente. Ele é bem inteligente, mas não tem muita leitura, assim. Ele não tem faculdade nenhuma. Ele diz aqui que prefere saber sobre as opiniões sociais e uma coisa assim. O Álvaro, ele sabe um pouco sobre a Isaura, porque na hora que o pai dela, que é esse cara aqui, e ela chegaram no barco lá que fugiram, o Álvaro estava passando pela praia e viu eles chegando pro barco. Ele meio que ofereceu uma carona para eles, eles aceitaram, e depois disso o Álvaro passou a visitar ela todos os dias. Ele começou a desenvolver uma química com ela. Depois disso, o Álvaro, o Geraldo diz que como a mulher vem com o pai, pode ser meio que um golpe, e pode ser 2 criminosos que o pai vive com a fortuna do corpo da filha, coisa assim. Daí o Álvaro diz que não é isso, não sei o quê, só que o Geraldo, como advogado, sabe mais das coisas. Quando a Isaura chega na festa, todo mundo fica abismado com a beleza dela e todo mundo só olha pra ela. Só que o que destaca nela é que ela é uma mulher simples, ela não é toda cheia de coisa assim, ela é bem simples, só que ela é bonita por causa disso, por causa da simplicidade dela. Fala aqui que olhos de Andaluza. Andaluza é uma mulher, região da Espanha, onde fica a cidade como uma... Ela parece ser uma espanhola. No começo do livro também o Leão fala isso. O Álvaro tem 25 anos, ele é filho único, ele não... Eu falei isso. A Isaura, na verdade, não queria vir para essa festa, mas o Álvaro insistiu com ela que a beleza tem que ser mostrada para as pessoas, então ela meio que quis vir. Como o Álvaro já tinha ouvido ela cantar, ele pede para ela cantar uma música
na festa ali. Ela não quer cantar música, só que daí ele pede pra ela cantar aquela música que eu li no começo ali. Ele fala que fica muito bonito na voz dela. Daí ela fala que não quer porque traz lembranças muito tristes do passado dela, só que ele falou que deve ser por isso que a música fica bonita quando ela cantando, porque tem mais emoção. Ela canta essa música, tá tudo certo, todo mundo aplaude ela lá, tá tudo certo lá, todo mundo acha que a voz dela é um anjo, só que as mulheres da festa não gostam dela porque dizem que não é tudo isso, não sei o quê. Porque o Álvaro, as mulheres gostavam do Álvaro porque ele era um cara ricão, ele tem 10 vezes a fortuna do Leôncio, ele é bem rico e bastante gente gostava dele por causa disso, só que ele se apaixonou pela Isaura e a princípio ninguém sabia quem ela era, porque ela estava com uma identidade falsa chamada Elvira e o pai dela se chamava, é um nome aleatório que eu esqueci, mas eles estavam com mito da identidade falsa e ninguém sabia que ela era escrava. Então, no outro dia, eles pedem para ela ir para outro baile, só que ela nega, mas o pai dela insiste tanto que ela meio que se deixa ir. Só que ela pressente uma desgraça que vai acontecer no baile. Depois da dança, Álvaro y Isaura fueron para una sala no fundo do salão. Ele todavía no había declarado o amor que ele sentia por ela, mas como que ele sentia se volvió mais e mais grande. Então, por fim, na hora de declarar o amor que ele sente por ela. Mas em esse estado Isaura não sabía qué decir, mas porque ela notaba os movimentos de Martino, un rapaz que estaba en ese momento no salón, y ela achava que había sido descubierta. Mas en ese momento a confidencia de amor que ellos dos tenían fue interrumpido por Martino, porque él fala con Álvaro y le explica que a señora con que él está es una escrava fugida y que ella debe ser entregada para prisión. Mas ahora no acredita en esto y él acha que Martino fue contratado por enemigos para hacer escándalo. Entonces le ofrece dinero a él para que le eche en paz a esta hora. Mas ele se ofende e grita mais forte que esta mulher é uma escrava fugida. Então, os amigos de Álvaro empurram a Martino para fora do salão e eles explicam que veja um anúncio que ele tem na mão que no fuera verdad lo que les dice que lo lanzaran por Chanela, que único que falta para comprobar que era esclava es un sinal. Entonces cuando él iba y tocó esa hora para confirmar si está el sinal, habló tu mamá y le dice que no puede tocar a esa hora, esas no